tarde, pessoal. Começamos o ano dos seminários do Translate em 2021, né, com esse seminário intitulado Etnia e Identidade no Medievo, a construção de uma identidade média branca. Ao contrário dos seminários do ano passado, esse ano a gente tem duas pessoas que vão falar, né, o professor Renato Rodrigues da Silva, que é um professor que já vem trabalhando durante algum tempo na Nortúmbria, no século VIII. Ele tem o doutorado dele na Universidade de Leicester e atualmente ele faz o pós-doutorado na Unifesp, onde ele também atuou até o ano passado como professor substituto. E o outro convidado é o Caio Fel, que é um membro do Translatio, e é um mestrando no PPGH da UF, que vem trabalhando com as incursões vikings sob a perspectiva da história global. Então, os dois vão tratar desse tema que a gente escolheu, né, em conjunto, que é um tema que vem sendo muito discutido pela historiografia, em especial entre os companheiros de língua inglesa, e é uma discussão que está começando aqui no Brasil, então a gente vê pouca publicação em português, e a gente espera que o pontapé que a gente vai dar aqui, com a fala do Renato e do Caio, aumente as discussões sobre esse tema que a gente acha super importante, especialmente nesse contexto em que a gente tem visto apropriações de alguns conceitos, algumas questões do medievo, sobre aspectos políticos, né? Então, a gente precisa ficar atento e a gente espera que essa discussão de hoje ajude a aumentar o debate sobre o assunto, né? Então, eu vou primeiro passar a palavra para o Renato e depois que o Renato falar, é a vez do Caio. E aí, no final, depois a gente abre para quem quiser já fazer pergunta pelo chat, no final a gente passa a palavra também. Então, Renato, obrigada. O Renato que eu conheci esse ano perturbando pelo WhatsApp, com várias dúvidas, vários questionamentos, e ele foi super simpático, me ajudou, eu que sou em Inglaterra, e ele foi super gentil. Renato, obrigada, e obrigada por ter aceitado também nosso convite. Cíntia, eu que agradeço. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Sim. A apresentação está aparecendo aí para vocês também, certinho? Sim, tá. Aquela coisa protocolar, né, que a gente tem que fazer agora no ensino de distância. Todo mundo vê, todo mundo me ouve. Cíntia, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui, né, trocando ideia com o pessoal do Translate, né, dialogar um pouco. Um prazer estar aqui na mesma mesa que o Caio também, né, que, enfim, já tinha ouvido outras pessoas comentarem da pesquisa dele, certeza que vai ser um bate-bola muito bacana, né? E agradecer mais uma vez, né, a coordenação, a iniciativa, concordo com vocês, esse é um tema, né, super necessário, urgente, né? Acho que é um tema que a gente já devia estar discutindo há mais tempo, né? E acabou caindo sobre as nossas cabeças, né? Às vezes com uma machadinha, às vezes com um chapéu esquisito, né? Mas, enfim, que agora a gente tem que lidar com ele, né? E, enfim, eu vou fazer uma fala aqui, tentar ser super breve, né, o mais breve possível, que a minha fala, né, o título vocês estão vendo aí, né, tudo certinho, e pedir também, Cíntia, pedir para caso meu áudio corte, meu sinal sumo e tal, para você, por favor, falar por cima de mim para me avisar, tudo bem? Pode deixar, eu te aviso. Tá, joia. Então, né, a minha apresentação hoje, pessoal, eu não vou ficar, ao invés de analisar muito especificamente, né, uma fonte, uma corrente historiográfica, eu vou apresentar, assim, superficialmente, né, en passant, uma espécie de pesquisa que vem se consolidando na minha cabeça e que hoje eu consegui colocar lá para o escrito, que é pensar como que, na análise histórica tradicional, na cronologia tradicional, etc., a gente tem um processo de racialização do tempo, tá? E aí eu vou falar um pouquinho mais do caso, né, do anglo-saxonismo, porque eu acho que ele é um bom exemplo. Por um lado, acho que é um exemplo muito bom, né, para a gente entender o mundo contemporâneo e tal, e principalmente a questão da branquitude, que eu acho que é a chave que está me fazendo entender um pouco melhor a questão da racialização do tempo.
E, por outro lado, é o caso que eu conheço um pouco melhor, porque, enfim, foi o que eu me debrucei durante né, a pesquisa e tal. Pesquiso na Inglaterra alto medieval, né, a gente chamava de Inglaterra anglo-saxônica, desde 2005. Né, então, tem um tempinho aí de estrada, né? Foi afobado, comecei cedo na graduação. Então, minha fala vai ser muito mais no sentido de elencar possibilidades e apresentar ideias que estão na minha cabeça para a gente conversar, muito mais do que chegar com uma pesquisa pronta aqui com início, meio e fim, né? Mas, enfim, acho que é uma ótima forma, né? É difícil pensar numa forma melhor de começar uma pesquisa, um projeto de pesquisa, que não seja né, de forma coletiva, que não seja conversando, que não seja né, ouvindo críticas, sugestões, comentários. Tá? Então, né, começando já na nossa introdução, né, primeira coisa que eu acho que é importante né, a gente observar quando a gente pensa nessas questões né, sobre etnia, temporalidade, análise histórica, como é que essas coisas se conjugam, né? A primeira coisa que eu acho que é fundamental é a gente quebrar a ideia de tempo linear, passado, presente, futuro, né? Aquela ideia muito cartesiana, muito linear, muito matematizada do tempo. O passado está sendo acessado, o passado está sendo evocado constantemente, né? A experiência está sendo evocada constantemente, o futuro está sendo projetado constantemente, futuro como, né, eu gosto muito da ideia do Koselleck, ao invés de pensar simplesmente em passado, presente e futuro, né, pensar em campo de experiência, horizonte de expectativa. Porque assim, né, a forma como a gente pensa o fluxo do tempo, né, e o tempo em si, é uma forma muito mais conjunta e muito mais contígua. Eu acho que essa é uma forma mais produtiva, mais interessante, mais frutífera para pensar o tempo do que caixinhas bem definidas. Por mais que tenha mais ou menos ligações, né, ou que seja mais conectado e tal, eu gosto de pensar o tempo de uma outra forma, né, pensar esse tempo muito menos como uma linha que se desenvolve, uma linha que a gente percorre, de uma forma muito mais imanente, que é construída no cotidiano, é construída dentro da nossa temporalidade, da ação humana, dos conflitos, convergências, enfim, e divergências que a gente vai construindo aos poucos, tá? E, mais uma vez, pessoal, eu vou trazer essa introdução é muito mais uma introdução de princípios que vão nortear a minha apresentação do que alguma coisa, né, um conceito muito fechadinho que eu vou apresentar para vocês, ensinar, tá? Então, se algum ponto aqui não ficar claro, então a gente conversa mais para frente, tá? O segundo ponto, que é como se fosse um segundo elemento fundamental, um segundo princípio, né, é a ideia do Fontana de que toda análise de passado ela está ancorada no presente, ela está orientada por questões do presente e ela necessariamente projeta um futuro. Toda interpretação histórica tem embutida uma orientação do tempo, um desejo de futuro, um projeto social. Eu acho que isso é fundamental para a gente sempre lembrar quando está pensando historiografia, quando está pensando conceitos históricos, quando está pensando realidades sociais diferentes, divergentes, etc. Eu acho que isso é verdade para a análise do século XX, acho que isso é verdade para a análise do século XIX, mas acho que quando a gente joga isso mais para frente, no que o Zé Knust gosta de chamar de passado distante, né, antiguidade, Idade Média, pré-história, acho que isso fica mais visível. Então, assim, acho que um outro princípio, né, para mim, da análise histórica, que a gente tem que pensar a forma como se debruça sobre o passado, né, é essa ideia do Fontana, tá? Que orienta muito a minha perspectiva, né? E aí eu não poderia deixar de colocar, né, uma frase famosa do Marx, né, dos Grundrisse, de que a anatomia do homem é uma chave para a interpretação da anatomia do macaco, dizendo que né, as formas sociais mais bem desenvolvidas oferecem instrumentos para pensar formas sociais menos desenvolvidas. Embora seja né, eventualmente questionável o que é mais desenvolvido, o que é menos, se tem evolucionismo ou não na perspectiva do Marx, o que eu acho mais interessante de
nesse elemento, aí, nesse princípio que o Marx está trazendo de análise histórica, análise social, é pensar na radical historicidade, na radical presencialidade da análise do passado. A gente precisa entender o nosso presente para conseguir entender o passado e, dialeticamente, a nossa compreensão do passado ilumina o nosso presente. Essas duas coisas andam contíguas, andam conjuntas, porque se a gente não entender o nosso presente, não atuar no nosso presente, a gente acaba se tornando refém de uma série de elementos e de construções históricas que estão permeando a gente, estão orientando a nossa visão de passado, que a gente sequer vai tomar noção delas, a gente sequer vai saber que elas estão orientando a gente, que estão conduzindo a gente, etc. Então, acho que isso é fundamental, né? Acho que todo mundo que faz análise histórica, inclusive de passado distante, precisa estudar tempo presente, precisa estudar sociologia, precisa estudar ciência política, tá antenado, tá entendendo como o mundo que está inserido funciona, né? Para poder pensar o passado, né? Também, enfim, e as relações humanas no tempo, mais do que o passado, né? E, mais uma vez, uma coisa que eu sempre acho fundamental destacar é como que, na análise, né, do Marx, no Driss, nas formas, etc., eu gosto de, né, abordá-las, né, não só eu, né, como esse grupo aí está citado, que eu faço parte, muito mais como uma plataforma de pensamento, um método para pensar o pré-capitalismo, do que propriamente uma historiografia, né, uma análise do passado fechada ali, com início, meio e fim, com pensar se o Marx está certo, se o Marx está errado. Eu acho que isso é mais interessante do que isso, inclusive a analogia, né, a metáfora, né, da anatomia do homem, da anatomia do macaco, vai muito nessa linha de plataforma de pensamento, né, de quais são as possibilidades que essa perspectiva nos oferece. Tá? No quarto ponto, né, é relação entre identidade e passado presente, tá, gente? É muito fundamental pensar que a forma como se debruça o passado está sempre orientada, como eu falei, por questões de presente, e que as questões das identidades, antes de ser questões pós-modernas, antes de ser questões exclusivamente da extrema-direita e tal, elas estão espalhadas por diferentes projetos de sociedade, por diferentes momentos específicos, tá? E aí, para ilustrar um pouco disso, tá? Essa cena aí é uma cena do Alexandre Nevsky, né, do filme do Eisenstein, que tenta demonstrar uma invasão dos teutões, né, dos povos que seriam a Alemanha, a Rússia e os bravos cavaleiros, né, russos resistindo, né, sob a liderança do Alexandre Nevsky. Isso claramente tem, né, eco em relação, né, à Segunda Guerra, a relação, né, dos nazistas tentando invadir a União Soviética, etc. Então, demonstrando como, né, dentro de um determinado escopo social, de um determinado projeto social, claramente, se busca esse passado também, buscando uma identidade com um projeto político. Tá? E um outro exemplo que eu trouxe aqui, né, é uma ficção, né, não é um filme histórico, mas que eu acho que tem uma lógica de relação com o passado que permeia esse filme. Né? É um filme que o Barro Balha, ele é um filme que ficou muito pouco conhecido aqui no Ocidente, mas ele é o filme mais visto da história de Bollywood, tá? E por que eu trouxe ele aqui? Ele é um filme de 2017, né? Que, portanto, antes da eleição do Modi, né, na Índia, e ele é um filme que fez muito sucesso não só em Bollywood, né, mas com a população indiana espalhada pelo mundo, né? Os migrantes e tal, e ele é um filme que ele é adorado pela extrema-direita indiana hoje em dia, né? E qual é o elemento desse filme que eu acho fundamental da gente entender essas relações entre, né, o que se projeta como o passado e a ação do presente? É a ação de um mundo pré-islâmico, como se fosse um mundo ficcional que remete imediatamente à Índia pré-islâmica, e que, portanto, representa uma Índia mais pura, né? E, enfim, e a gente sabe que a extrema-direita indiana tem questões étnicas muito fortes, muito marcadas.
né? E eu acho que esse é um exemplo bom, porque também desloca um pouco como essas apropriações da extrema-direita, a gente fala muito do Ocidente e tal, mas como outros momentos, outros contextos, as pessoas também estão se voltando para o contexto auto-medieval para buscar uma grande origem nacional, uma grande narrativa nacional. Tá? E um último elemento que eu acho fundamental, né, de ter em mente é a questão da relação entre cronologia e branquitude. Tá? No seguinte sentido, eu tenho estudado bastante por conta da questão do anglo-saxonismo, bastante talvez seja exagero, tenho estudado a questão da branquitude, né, quais são os elementos constitutivos, como é que ela se expressa, qual é a relevância social, etc. E o Steve Gardner, ele fala que a branquitude, né, whiteness, ela tem uma contradição, né, que eu achei um levantamento, um apontamento fundamental, que ao se tornar universal, ao se tornar como a referência, né, se você imagina tá lendo um livro e o personagem, né, não diz qual é a cor da pele, né, socialmente falando, as pessoas tendem a achar que aquela pessoa é branca. E ao se tornar esse ser humano genérico, universal, etc., a branquitude se tornou invisível. Então, pertencimento racial, pertencimento de comunidade, a uma determinada comunidade racializada, é uma coisa que a gente tem com pessoas negras, com pessoas indianas, com pessoas asiáticas, etc., né, indígenas, mas a gente não pensa na branquitude enquanto pertencimento racial. Né? E, ao mesmo tempo que ela é invisível, com a mínimo noção, mínima sensação que ela tem de se tornar ameaçada, ela se torna extremamente visível e óbvia. E violenta, geralmente. Né? E isso, para mim, foi muito interessante para pensar essa ideia de racialização do tempo. Porque eu acho que a forma como a gente pensa essa cadência lógica na história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, a gente fala muito que é eurocêntrica, que ela está seguindo padrões europeus, né? E que, enfim, e nesse processo acaba vendo a história, né, de Roma, de Grécia como branca, e a gente sabe que não era exatamente assim, a mesma coisa para a Idade Média. Mas eu acho que a gente tem que pensar nessa coisa da branquitude, né? Não só no eurocentrismo, mas como uma expressão mais do que no eurocentrismo de branquitude, né? Na medida em que, ao se tornar universal, ela também se torna invisível, né? E quando ela é questionada, ela tem uma resposta muito forte. Tá? Então, esses são os elementos que eu trouxe assim, para a gente começar a pensar a relação entre análise histórica e racialização do tempo. Tá? Partindo agora um pouquinho para a questão das identidades automedievais, o que a gente viu, principalmente a partir da década de 80, década de 90, é uma explosão das possibilidades, da exploração das possibilidades de identidade, melhor falando. Né? A gente tem, por exemplo, a questão, né, das transformações da humanidade. Né? O Walter Pohl é um cara que trabalha muito com etnogênese, né, transformações de identidade étnicas ali nos limites e tal. Né? Então, humanidade no período alto-medieval era uma possibilidade de estudo de identidade. As relações entre historiografia, né, e identidade também é uma coisa que foi explorada, que eu acho bem interessante, porque você trata de uma narrativa de pertencimento, né, dentro da Alta Idade Média, né, ou mesmo do mundo antigo. As questões de gênero e sexualidade também foram pensadas, né, dentro desse campo, né, como uma questão de identidade, também foram exploradas de outras formas. Né? E assim, não acho que precise ser necessariamente apenas uma identidade, eu acho que, na verdade, a gente precisa pensar mais, mas enfim, né, apresentando aqui as possibilidades. Uma outra possibilidade, né, dentro das questões de gênero, são estudos relacionados à masculinidade, né, e eu trouxe, né, esse exemplo aí sobre clérigos masculinos, né, clérigos homens e masculinidades, identidade masculina na Idade Média, porque também ajuda a gente a pensar nas identidades entre o mundo laico, o mundo eclesiástico, quais são as fronteiras e tal. Isso foi uma coisa que foi muito marcado, né? Tentar identificar o que tem de específico no mundo laico, o que tem de específico no mundo eclesiástico, né? E mais recentemente, né, a Gerard Henry talvez seja o grande nome aí para pensar na questão da raça na Idade Média, né? A gente tem outros autores e tal, mas eu trouxe ela porque é um dos mais lidos, mais influentes aí para pensar na possibilidade da ideia de raça não ter surgido no período contemporâneo, mas no período medieval. Tá? Então, e por último, eu acho que é um ponto importante, que é o
O Andy Merrows, né, que ele era professor lá de Leicester também, ele era muito vocal, ele era muito, se colocava muito contra essa coisa do germanismo, né? E principalmente da leitura de que os povos que invadem, né, o Império Romano são povos que têm uma conexão étnica com povos do século X a.C., daqueles outros grandes movimentos migratórios e tal. E que a crítica dele, né, justamente porque não se leva essa grande leitura germanista herdeira do século XIX e não leva em consideração que boa parte desses povos, por exemplo, migraram para o Oriente, passaram por processos culturais de hibridização cultural diversos, que a própria identidade dele foi mudando ao longo do tempo, né? Então, que insistir na tese germanista seria um equívoco, né, do ponto de vista histórico, né, e perpetuava uma leitura racializada do passado também, né. Entrando especificamente na historiografia da Inglaterra, né, tentando entender o pertencimento étnico-racial nessa perspectiva, né, é possível falar isso sem falar, mais uma vez, do século XIX e da leitura germanista, né, pensar que a Inglaterra, naquela discussão sobre a origem da Idade Média, se a Idade Média seria mais romana, seria mais germânica, a Inglaterra seria muito mais germânica do que romana, né? Teria uma herança germânica muito mais forte, muito mais acentuada, e com isso as sementes da liberdade já estariam, né, presentes entre os povos ditos anglo-saxões, né? Só que antes da gente ter um entendimento de que a Inglaterra na Alta Idade Média, né, possuía uma homogeneidade, né, social, cultural, enfim, sobre essa etiqueta de anglo-saxões, né, existia uma outra, antes disso se estabelecer de forma mais clara, existia uma perspectiva de que, na verdade, eles eram até anglo-saxões, né, isso não é um problema, mas que ele pertencia a um grupo maior chamado grupo teutônico, né, que era o grupo do teutonismo ou do anglo-teutonismo. O que é isso? É uma leitura de que incluía os povos celtas, os povos, né, romanos, os celtas romanizados, inclusive alguns outros povos continentais dentro desse grande grupo que seria meio pan-germânico. Quando que isso muda, né? Isso muda, assim, segundo Peter Fryer, né, e passa a ter uma identificação da Inglaterra alto-medieval como puramente anglo-saxã, quando a Inglaterra invade e domina a Irlanda, né, no século XIX. E aí passa a ter, né, uma projeção da Irlanda como ela se identificava como celta, no século XIX. O povo celta passa a ser referenciado em boa parte da historiografia como escravizados ou como sumidos, enfim, passa a ter um papel, uma agência muito menor, né, extremamente subalterna na historiografia, acompanhando essa leitura de passado. Percebam, né, como eu falei, não dá para pensar análise de passado separado do contexto, né, do presente que essa análise é feita, né. No século XX, pelo menos até os anos 80 e 90, a gente tem uma suavização dessa questão étnica, né? Não é que não se estude identidade, não é que não se estude, mas esse deixa de ser um elemento muito forte, né, muito presente na historiografia, principalmente por conta do estabelecimento do Anglo-Saxon England do Frank Stanton, né? É um livro que tentou incorporar, né, mais esses grupos celtas, esses grupos subalternos. Então, isso, né, acaba sendo suavizado e passa a ser recuperado nos anos 80 e 90, a partir daquele movimento que a gente chama de virada linguística, ou pós-modernismo, no qual as identidades ganham muita força, as formas de resistência a partir de elementos mais culturais ou mais discursivos ganham força, né? Então, a gente tem um surgimento, de certa forma, um ressurgimento dessa questão étnico-racial a partir dessa década. E principalmente a partir da década de 90, né? Se a gente pensa na década de 90, a gente tem um impacto muito grande em termos historiográficos da queda da União Soviética, da queda das grandes narrativas e uma pulverização dos objetos, né, historiográficos, e essa questão das identidades ganha muito fôlego, ganha muita força, né? E eu acho que, para mim, é impossível não relacionar o impacto do abalo das grandes narrativas com essa virada nos anos 80 e 90. Tá? E aqui eu trouxe para vocês, né, algumas representações físicas, né, uma em metalurgia, né, em granada, uma outra em pedra, né, e outra num pergaminho, né, dos elementos são geralmente identificados como identidade visual dos anglo-saxões, né, geralmente é muito destacado
esses entrelaçados que vocês veem tanto na metalurgia, quanto, né, no trabalho em pedra, quanto no manuscrito, né, nas bordas dos manuscritos, né? Então, esses seriam os elementos que você vê um objeto da cultura material, né, vê uma expressão da cultura material, você já, pum, isso aqui é anglo-saxão, né? Como que eu, Renato, prefiro ver isso, né? Eu trouxe aqui um documento que é chamado de Durham Liber Vitae, né, o livro da vida de Durham, é um livro de confraria que basicamente que acontecia basicamente o seguinte, você dava um presente para a igreja e o seu nome era inscrito nessa lista de nomes, tá? E precisava ser um presente muito significativo, porque o que está escrito aqui em dourado é literalmente ouro, o que está aqui em mais escuro é prata, tá? E o que o estudo desses nomes revela? Que basicamente dentro de cada fileira aqui de nomes, a gente tem pequenas comunidades, né? A gente tem algumas páginas, por exemplo, que você tem grupos que seriam identificados como nórdicos ou vikings, né? E você tem grupos aqui que são uns nortúmbrios, outros logo acima dos que estão na Mércia. Você tem outros grupos que, por exemplo, são contrapostos com regiões, né, do norte e do sul da Nortúmbria, né, que são grupos que estavam em guerra e provavelmente inseriram seu nome como uma forma de selar acordo de paz. Depois eu explico melhor se vocês tiverem interesse. O meu ponto né, como é que eu vejo a questão das identidades aí nesse contexto. Eu acho que elas existem, eu acho que elas são importantes, eu acho que elas são significativas, tá? E eu acho que elas não se apagam. Assim como o poder, né, na Idade Média, o poder mais central ele não se faz apagando os poderes locais, as identidades vão se negociando, vão entrando em contato, vão se alterando mutuamente, dialeticamente, vão negociando, vão sendo construídas. E né, em determinados contextos, um indivíduo, né, tinha uma identidade requisitada, evocada, podia se apresentar como dux. Em outro contexto, ele poderia ser simplesmente, né, um patrício, e assim por diante. Acho que essas coisas das identidades, elas são muito mais fluidas do que geralmente se projeta, tá? E outra coisa que eu acho interessante destacar é que, não sei se vocês conseguem ver aqui em vermelho em cima, né? Espero que vocês tenham, já conseguindo ver meu mouse, né? Que é nomina regum vel ducum, né? Nomes dos reis ou duques, né? E aí a página seguinte é das rainhas ou abadesas, ou seja, essas listas também são um sistema de classificação que cada página, né? Ou cada grupo de páginas, de folhos, né? Na verdade, tem também uma identidade ali que é reconhecida. Tá? Então, eu trouxe esse exemplo que eu acho que é muito interessante, muito bom para a gente ver essa escala de identidade. Tá? No presente, né, como é que essas identidades se expressam né, conforme que orientam a forma como a gente olha para o passado, que eu acho que a gente precisa rever isso. Né? Conforme eu falei, né, nos anos 90 e início dos anos 2000 também, né, a gente tem uma crise das grandes narrativas e uma ascensão do que o pessoal costuma chamar de movimentos identitários. Né? Então, né, a gente tem uma movimentação ganhando cada vez mais força, né, de movimento feminista, movimento LGBT, movimento, né, negro, movimento indígena. Ao mesmo tempo, né, a partir da crise do capitalismo de 2008, 2009, a gente vê um processo de precarização do trabalho, precarização do emprego, ou perda de emprego e queda de renda. Né? Ao mesmo tempo que você tem a taxa do lucro dos capitalistas, né, oscilando dependendo da área e tal, mas, enfim, o grande perdedor, como sempre, da crise no capitalismo é a classe trabalhadora. Né? Então, a gente tem uma deterioração nos níveis de vida da população agudizada por essa crise, né? Ao mesmo tempo, né, principalmente a partir do início dos anos 10, a gente tem a crise migratória muito forte, né, com o bombardeamento da Síria, por exemplo, nos Estados Unidos. Né, você tem a Alemanha tendo que lidar com 1 milhão de imigrantes, não consegue, a Turquia numa situação parecida, né, a Turquia servindo como um grande tampão ali, evitando, né, segurando os imigrantes para que não entrassem na Europa. Então, você tem todo esse contexto, esse caldo, né, em que você tem uma classe trabalhadora desesperada, com um nível de renda precarizado, deteriorado, né, e a extrema-direita, que já existia, começa a ganhar mais fôlego, mais força, galvanizando em cima dessas demandas, dessas exigências, e somando, né, um crédito de uma forma completamente absurda, né, mas identificando, né, no imigrante, né, na mulher,
na pessoa racializada, seja ela turco, negro, indígena, etc., a responsabilidade pela deterioração do nível de vida, né? E aí, com isso, ganhando força um discurso racional nacionalista, né? E se fala muito da extrema-direita, acho que tem que falar mesmo, mas uma coisa que eu queria destacar na minha fala é que pensar na direita, na burguesia, que muitas vezes se apresenta como racional, as pessoas gostam de apresentar como racional, técnica, etc., né? Mas a burguesia não tem problema em se associar com a extrema-direita, né, para combater direitos, ou seja, precarizando ainda mais relações de trabalho, emprego, renda, né, e para passar seus projetos de reforma social, né. E aí é nesse cadinho, né, com o apoio de uma determinada burguesia, com, né, uma extrema-direita fazendo papel aí de intelectual orgânico, organizando, né, ódios, né, e, enfim, sentimentos diversos, que a gente tem a reformulação e ganha cada vez mais espaço a ideia dessa Idade Média nacional, germânica, né, ou seja, branca, né, masculina e hétero. Né? Então, eu acho que não dá para a gente pensar nessas apropriações sem levar em consideração isso. Não dá para levar em consideração, deixar de levar em consideração o papel que a historiografia teve nesse processo, seja por omissão, seja por ficar discutindo, querendo provar que na Idade Média existe Estado-nação, né? Enfim, ter pessoas completamente sérias, completamente coisas que ainda defendem isso hoje em dia. Acho que as pessoas precisam botar a mão na consciência, né? Que elas têm uma responsabilidade sobre isso, porque essas pessoas são citadas pelas pessoas da extrema-direita, né? E o resultado a gente sabe, né? A Le Pen fazendo discurso, né, na frente da Joana d'Arc, né? Os templários invadindo, né? Pessoas vestindo templários, manifestações feministas, no caso foi no Piauí, né? E o caso mais famoso, né, foi do viking lá do Capitólio, né? Que se apresentava como xamã que, né? Que o xamã. Né? Então, eu acho que não dá para pensar a nossa responsabilidade enquanto historiadores e historiadoras, não dá para pensar a gente nos elementos racializantes, né, que a gente produz e reproduz sem perceber, na forma como a gente lida com o tempo, na forma como a gente lida com cronologia e na forma como a gente produz a nossa análise histórica. Né? Então, assim, para resumir, porque eu já falei demais, né, concluindo, né, toda relação entre passado e presente tem necessariamente um projeto de futuro embutido. Ele pode estar implícito, ele pode estar explícito. Né? Eu sempre sou a favor, né, aprendi com o velho Ciro, que está implícito controla a gente, que está explícito a gente trabalha. Né? Então, acho que não dá mais para fazer uma história sem levar em consideração, não dá para fazer crítica historiográfica, não dá para fazer história, não dá para projetar nada sem levar isso em consideração. Né? E o que eu acho mais importante aqui na minha fala, né, que acho que meu projeto, né, tem muito a ver com isso, é que pensar que a racialização do tempo e do fluxo do tempo, ela não é só um discurso sobre o passado. E ela também não é só um discurso sobre o presente, né? Seja na forma de piada, seja na forma de falas mais contundentes, etc. Ele tem necessariamente, né, um projeto, uma construção de futuro, né, uma construção étnica de futuro. Se você só vê pessoas brancas no passado, você está prevendo isso no futuro também. Isso pode estar implícito, isso pode estar explícito. Eu acho que é cada vez mais necessário a gente conversar sobre isso. Mais uma vez, por isso que, né, fiquei tão animado de vir conversar com vocês e mais uma vez parabenizo o Translate pela iniciativa. É isso, pessoal. Obrigada, Renato, foi ótimo. Agora eu vou passar a palavra para o Caio. Caio. Olá, Caio, boa tarde. Olá, tudo bem? Tudo bom? Vou compartilhar aqui, então, o PowerPoint. E aí vocês me dizem se está dando para ver? Tá sim, está dando para ver bem. Está aparecendo? Sim. Bom, então, primeiro eu queria agradecer, né, não só ao Translate também que proporcionou o debate de hoje, mas também ao público ouvinte, né, que está aqui acompanhando mais um seminário que a gente vem realizando. Né, também queria dizer que é uma honra também participar da mesma mesa que o Renato, né, um professor que eu admiro bastante. E, para começar, né, eu queria explicar um pouco, né, do título, inclusive, que eu coloquei para a apresentação,
né, eu coloquei como para bom entendedor, sequer a palavra inteira basta. Etnia e identidade no período viking, séculos 8 e 10. O século em questão, né, na verdade, é porque eu parto de um princípio de foco da minha análise nas incursões, né, do período viking. E o período em si, ele tem uma abrangência cronológica que pode pegar tanto do século VIII e até o século XI, XII, enfim, os pesquisadores colocam de formas distintas, né? Mas, no meu caso, eu parto dessa ideia do século VIII até o X, por entender que, a partir do século XI, as expedições passam a ter uma configuração distinta, né? E os objetivos dela são também distintos daqueles que a gente vê nos séculos anteriores. Né? Então, para quem não me conhece, né, eu sou o Caio, sou mestrando em História pelo programa de pós-graduação em História da UF, né, e faço parte aqui do grupo Translato Studio. Né? E, para começar também explicando, né, a imagem de fundo, ela é uma pintura de 1887, né, de um pintor norueguês chamado Oscar Wergeland, e ela vai ilustrar um pouco o que eu vou falar no slide seguinte, sobre a construção, né, de uma identidade e principalmente sobre essa questão étnica que envolve os expedicionários que a gente conhece hoje como vikings. Para situar, né, inicialmente aqui a apresentação, né, eu coloquei alguns tópicos elencando, por exemplo, a perspectiva que eu parto, né, eu vou seguir pela análise do Sebastian Conrad, né, da perspectiva da história global, né, então, a partir desse ponto, eu viso destacar, inicialmente, a integração, então, a minha análise, ela está tentando perceber o objeto, que seriam as invasões vikings, inseridas em um contexto mais ampliado, né, tanto cronologicamente, como também espacialmente, e nesse sentido eu viso uma integração que não se dá somente pelo aspecto econômico. E aqui eu tento trabalhar muito com aspectos culturais, políticos e também étnicos. Né? Os aspectos de hibridização étnica são muito importantes, né, para a minha análise. Um segundo ponto importante nessa perspectiva da história global é justamente romper com uma ideia do Estado-nação como categoria analítica fundamental, né, um aspecto que, inclusive, o Renato já ressaltou para a gente na fala dele, né, de que, por vezes, a gente ainda encontra trabalhos que tratam especificamente, seja nos títulos ou seja na própria organização, né, dos capítulos nas obras, ou até mesmo na organização do raciocínio, uma ideia de que o Estado-nação atual e a sua circunscrição espacial seria a mesma do período medieval, ou do período antigo, enfim, de qualquer outra temporalidade anterior à nossa contemporaneidade. E, por fim, uma outra característica dessa história global seria superar o internalismo metodológico. O que seria isso? Seria, basicamente, mostrar que os processos históricos que acontecem, principalmente nas regiões escandinavas, eles não estão propensos a processos unicamente internos, né, mas eles fazem parte, né, de outros processos da história que vão englobar distintas regiões ao longo do globo. E nesse sentido, né, a gente parte aqui de uma ideia de que nenhuma sociedade, né, vive isolada. Né, não tem como a gente perceber qualquer que seja essa sociedade em isolamento e sem nenhum contato ou conexão mais aprofundada com outras sociedades ao seu redor. Partindo, então, de uma concepção de espaço, né, eu trato aqui desse espaço como um conceito geográfico miltoniano. Né, então, eu trabalho com a ideia do Milton Santos, né, de que o espaço seria um enquadramento territorial e social. Isso porque, né, não há nenhum processo histórico que aconteça fora do espaço. Né? Então, a gente tem que entender que aqui o espaço por si só, ele é também social. Né? E por último, aqui um conceito que também é muito debatido na historiografia, né? Não necessariamente com essa questão específica da identidade e da etnia, mas que aqui eu já levanto também uma questão, é que o conceito de viking, ele geralmente é tratado como uma atividade. E essa atividade, eu pelo menos parto de uma atividade fundamentalmente bélica, né? Mas que ela não define um povo único. Então, por mais que a gente trabalhe com uma atividade que tem suas origens internas na Escandinávia, né, e que, portanto, se distingue de outras atividades de pilhagem, de razia, enfim, de incursões distintas, a gente tem que perceber que ela não parte de um povo específico, mas sim de muitos povos que se organizam de formas distintas.
né, e que ela também pode ser posta em prática, não só externamente, como geralmente a gente vê trabalhado, mas ela também é praticada internamente à Escandinávia. E a gente tem registros arqueológicos que indicam, inclusive, conscrições únicas, a existência, né, de atividades vikings postas em práticas dentro do próprio território da Escandinávia. Mas aqui eu vou fazer um primeiro apontamento, né, de que eu vou partir especialmente, né, do processo desenvolvido no século XIX, né, que eu chamei de o viking nacionalista. Né, isso porque a gente tem que entender, desse momento, qual que está sendo o processo de constituição, né, desses Estados-nações na Escandinávia no século XIX. E ele é um processo, na verdade, de fragmentação e reformulação territorial desses Estados. Em que sentido? A Suécia, por exemplo, ela participa no início do século XIX de uma série de conflitos bélicos, né, que estão inseridos ali no contexto das guerras napoleônicas. Então, por volta de 1808, ela vai entrar em conflito com a Rússia, né, e a partir desse momento, ela vai sofrer inúmeras baixas que vão chegar, em 1809, a um tratado de paz. Só que a gente precisa entender, nesse momento, como que é a configuração territorial do que a gente está chamando de Suécia. Ainda em 1808, o território sueco compreendia também uma parte expressiva da Noruega, né, e também uma parte do território finlandês, ou seja, a Finlândia fazia parte desse território. Né? Por mais que a gente tenha hoje que chamar, né, de, enfim, Suécia, Noruega, Dinamarca, a gente tem que entender que também no século XIX a circunscrição espacial desses estados são distintos. Né? E o Tratado de 1809, ele justamente retira da posse sueca o Estado finlandês. E cria-se, a partir de então, um grão-ducado russo, né? Ou seja, a Finlândia passa a pertencer à Rússia nesse momento. Conforme a Suécia vai tendo ali, obviamente, uma perda, né? Isso consiste em cerca de 1/3 do território sueco, né? A perda da Finlândia, isso acaba também afetando e enaltecendo o sentimento nacionalista naquela região. Né? E a gente vai ver que, constantemente, os processos que vão se seguindo nos anos posteriores, eles vão culminar em 1814, em um acordo, na verdade, de submissão da Noruega, né, ao Estado sueco. Ou seja, a Noruega, até então, também não era a Noruega que a gente conhece hoje. A Noruega, no início do século XIX, ela faz parte, conjuntamente, do território da Dinamarca. Né? E em 1814, por desavenças entre Suécia e Dinamarca, a gente tem um processo de tomada do Estado norueguês, ainda que certas instituições, né, permaneçam independentes na Noruega, o que também vai abrir espaço para os noruegueses iniciarem certos movimentos buscando uma independência total. Né? E aí, o que todos esses processos, né, seja de perda territorial da Suécia, avanço da Suécia em direção à Noruega, né, rompimento da Noruega com a Dinamarca e agora anexação, ao menos em um acordo pessoal com a Suécia, o que eles têm a ver com o processo de construção do período viking? Né, conforme esses sentimentos nacionalistas começam a se aflorar na Suécia e depois, posteriormente, na própria Noruega, vai se construindo uma ideia de que os povos escandinavos eles tinham, durante o chamado período viking, uma ideia que sempre sublinhava a liberdade desses indivíduos que lá viviam e, principalmente, as expedições que a gente conhece como as expedições vikings seriam ali uma representação, né, de uma imagem do escandinavo enquanto um grande herói, aquele que expande e que conquista, né? E aí a gente traz aqui principalmente uma imagem dessa questão do heróico, né? Aqui mais uma característica muito marcante do romantismo do século XIX. Né? Então vai começar a ser enaltecido uma característica que visa tanto a liberdade, né? E aí o viking como expressão máxima a partir das suas expedições, através dali dos mares, né, seja do Mar do Norte, do Mar Báltico, enfim, o próprio Mar Atlântico, que a gente vai ver também, mas também uma questão de independência. Né? E aí a gente precisa lembrar que no século XIX, né, a reforma protestante acontecida já no século XVI, ela já tem raízes muito profundas nessa sociedade. E o que esses
essas pessoas que participam, né, desses movimentos romantistas ali na Escandinávia, eles começam a fazer críticas profundas ao que foi, na verdade, um período de cristianização, né? Então, por vezes, a gente vai ver conflitos em relação a essa suposta independência durante o período viking, com a presença tanto da Igreja Católica, que vai ter sua expressão purificada ali e, na verdade, pulverizada no feudalismo, né? E, em contrapartida, a ideia de que essas expansões traziam para esses escandinavos uma questão de conquista sobre uma Europa que os atacava, né? E aí, eu trago aqui, né, em segundo ponto, né, uma construção do período viking, e aí marcadamente chamado de Era Viking, né, e de um ideal viking. O ideal viking é esse relacionado à liberdade, que eu comentei com vocês, mas a palavra em si, né, o termo Era Viking, ele, na verdade, ele vai aparecer inicialmente, né, em 1836, né, que, na verdade, vai ser um texto publicado em sueco pelo Erik Christian Verlauf, né, que seria traduzido para o português, né, sobre o conhecimento da presença nórdica na Península Ibérica. Então, nesse momento, é quando aparece pela primeira vez a denominação Era Viking. E vejam bem, o termo que eu utilizo, né, tanto na apresentação que vocês vão ver ao longo aqui da fala, mas também lá no início, é período, e não era. Justamente porque essa era me parece uma tentativa de enaltecer um suposto passado glorioso, né, por parte desses escandinavos do século XIX. Né? Então, eu tento evitar a palavra que geralmente é utilizada na historiografia de forma corrente, que seria o Era Viking, né? Mas é a partir da década de 70, né, também do século XIX, que o conceito de Era Viking vai ser não só utilizado tanto pela historiografia escandinava, como também aceito por historiadores e outros pesquisadores da Europa fora, né? Então, eu também demarco que essas questões relacionadas a essa busca, né, por um passado glorioso viking, elas estão muito associadas à criação em 1811, na Suécia, pela Göttskapsförbundet, que seria, na verdade, ali uma espécie de sociedade gótica, que reuniria no seu interior inúmeros escritores, né, literatos, historiadores, que compartilhavam esse sentimento, né, por um nacionalismo exacerbado, né? Então, eles dividiam essa ânsia por buscar um passado patriótico, né, nesses tempos. Né? E aí, claro, a gente pode falar que, ainda que tenha aberto, né, como eu disse, a possibilidade dos noruegueses de buscarem ali a sua independência, inúmeros movimentos também começam a ser deflagrados, né, tentando também recuperar esse passado glorioso escandinavo. A gente pode citar aqui, por exemplo, o Peter Andreas Musch, que foi também um importante pesquisador norueguês, que teve, nesse momento, uma atividade fundamental na tentativa de recuperação desse passado. Né? E o mais incrível é que a expansão desse imaginário antocientista viking, né, ele vai até os Estados Unidos no século XIX. Né? E aqui também, numa tentativa dos americanos, né, de criticar o catolicismo, né? E aí é importante a gente lembrar um aniversário de 400 anos da suposta descoberta do Colombo da América passa a ser alvo de críticas, né, por alguns americanos que vão tentar recuperar lá na expansão nórdica, né, que vai chegar até o que a gente conhece como Canadá, né, atualmente, né, que a gente conhece também como Vinland, né, e eles vão tentar se ancorar nesse passado para justificar uma suposta narrativa que eles vão criticar, que seria uma narrativa católica. Né, e nesse momento, né, a presença dos escandinavos tem também um fator simbólico muito importante. Né, ele representaria, para esses americanos, um indício de uma expansão ao oeste, algo que os Estados Unidos também está exercendo nesse momento contra as populações indígenas, né, fazendo a chamada Marcha do Oeste. Né, e é interessante a gente pensar que, para além dos americanos, existe também uma comunidade de origem sueca, que foi imigrante, né, e está presente nos Estados Unidos, e que começa a ter, né, os próprios processos e os próprios embates com as comunidades americanas, e que tentam cada vez mais ressaltar o papel da presença dos escandinavos na América. Então, eles também começam a apoiar determinadas ações desses norte-americanos, mas sempre enaltecendo de que os escandinavos ali
têm uma certa predominância, né, eles seriam os pioneiros no território americano, que, portanto, esses suecos do século XIX que estavam nos Estados Unidos possuem um parentesco com os movimentos de migração e de suposta descoberta, né, que a gente pode sempre colocar entre aspas, né, dos escandinavos no continente americano. E aí, claro, né, as manifestações acabam ecoando no tempo, como o Renato deixou bem claro na apresentação dele, né, e um exemplo mais gritante acontece agora há pouco, né, no século XXI, com o famoso Viking do Capitólio. Por mais que ele ostentasse ali vestimentas que dizem respeito muito mais a uma tentativa de recuperação do passado dos povos nativos norte-americanos, né, o indivíduo lá em questão ele tinha inúmeras tatuagens de símbolos escandinavos, né, alguns da era viking, e que, portanto, retratam uma tentativa de aproximação desse passado que acaba sendo sempre uma exaltação, né, de um período histórico que é construído a fim de alavancar, né, e de dar ênfase aos interesses dessas pessoas. Aqui eu trago uma outra representação, né, que seria aí uma obra do Frederick Nicolai Jensen, né, também do século XIX, ele é norueguês, mas que tem o caráter dessa questão da expansão, né, dos escandinavos e das investidas vikings como algo positivo, né, e aí o rapto dessa mulher, vocês podem ver que ele está ali com as vestimentas clássicas, mas vocês podem também perceber que os traços da pintura eles estão muito distintos do que seria algo puramente escandinavo. Então, aqui a gente percebe claramente uma influência, né, daquilo que se desenvolve no chamado Renascimento, né, e a gente tem elementos dessa pintura com a tradição clássica. Mas o grande ponto aqui da pintura é justamente uma ideia de que esse viking estaria ali atacando, né, esses elementos da cultura clássica estariam sendo representados, tanto pela arquitetura de fundo, como também pela própria mulher, né, que poderia ser um símbolo da Europa sendo atacada de uma forma gloriosa pelos conquistadores vikings. Então, eu trago aqui só para poder deixar ressaltado, né, esse papel. Mas, tratando especificamente do período viking, né, o que a gente pode identificar como constituição dessas identidades e etnias? Aqui eu trago o primeiro caso, né, que seria da presença de vasilhas de esteatita, que é um material que durante o período viking era encontrado em abundância, né, na Noruega, como um objeto de separação e conexão. Então aqui a gente tem, por exemplo, a partir de fins do século VIII, início do século IX, mas principalmente ao longo desse século IX, a gente vai ter uma presença escandinava muito forte nas Ilhas Britânicas. E no arquipélago de Shetland, que seria nordeste da Escócia, a gente vai encontrar uma ampliação a partir da virada do século VIII para o século IX, a gente vai encontrar uma ampliação de achados de vasos feitos de esteatita. E isso é importante por quê? Porque até então, o predomínio dessas vasilhas, né, que serviam tanto para alimentação, então para armazenamento de alimentos, enfim, elas eram produzidas por base de cerâmica, né, e também outros materiais, mas principalmente cerâmica. Mas é no século IX que a gente vai ver essa modificação. Mas, em contrapartida, quando a gente percebe no arquipélago das Hébridas, né, que seria a costa oeste, a gente encontra menos vasos de esteatita durante esse século IX. E uma predominância ainda, né, dos vasos constituídos por cerâmica. E aí a gente pode pensar, bom, mas o que acaba, então, causando, né, essa diminuição de um lado e um aumento do outro? Bom, a gente pode pensar aqui como o Renato também já deixou bem claro, acaba sendo essas questões de identidade sempre muito negociadas. E que de uma área para outra, de uma região a outra, a gente vai ver, sim, uma predominância de determinados elementos em que outros não vão acontecer. Então, é interessante a gente notar, porque se a gente vai, por exemplo, para a costa ocidental do que hoje é a Noruega, a gente vai encontrar uma variedade enorme de vasilhas que são produzidas no meio insular, ou seja, nas Ilhas Britânicas. Mas qual que seria aqui um ponto até também de aproximação no caso do arquipélago das Hébridas, que, em contrapartida, não tem a quantidade de vasos de esteatita numa amplitude maior, mas, em compensação, ele possui vasos feitos de cerâmica, mas com formas e tamanhos distintos. Ou seja, a presença desses escandinavos na região propiciou
uma diferenciação no quesito de produção, algo que é perceptível também na própria Noruega, né, por esse aumento de achados de vasos que foram produzidos nas Ilhas Britânicas. Então, a gente começa a perceber que há uma conexão extremamente forte, mesmo após os ataques, né, mesmo após as investidas, mas que essas conexões elas estão sempre em graus distintos, né, podendo ser mais fortes ou podendo ser mais fracas. Né. E um outro ponto, né, que eu gostaria de ressaltar são os costumes distintos internos à própria Escandinávia. Né? E aí que eu coloco a presença descontínua de runestones, que seriam as pedras únicas, em solo escandinavo. Então, vou passar aqui para mostrar um mapa para vocês. Né? Falando primeiro do mapa da direita, que seria o mapa de representação de runestones na Escandinávia. O que a gente pode ver aqui é que se a gente pegar para observar o Estreito de Øresund, que seria essa faixa de mar, né, que divide a Dinamarca à esquerda, da Suécia à direita, a gente consegue ver que na parte oriental do que seria Sjælland, que seria essa parte mais da Dinamarca, né, que seria o lado direito da imagem, que vocês estão vendo que está repleto de marcações, né, dessas bolinhas brancas e bolinhas pretas, ela possui uma quantidade infinitamente maior de runestones. Em compensação, a gente tem aqui, nessa parte ocidental, né, da Skåne, que seria pertencente à Suécia, no lado direito de vocês, você já consegue perceber que a gente não tem uma predominância dessas pedras rúnicas. E isso por quê? Porque se a gente notar, no próprio território que a gente reconhece hoje como Dinamarca, a presença dessas runestones no lado oriental ela é muito maior do que no lado ocidental. Então, a gente percebe que a cultura dessas regiões, elas não se utilizam das runestones da mesma maneira. Ou seja, a organização social tem, nessas regiões, preocupações distintas, né? E são costumes que são diferenciados. E para deixar isso mais claro, né, eu trouxe também aqui uma outra imagem, vocês estão vendo na esquerda, que aqui seria uma representação da cultura material no sul da Escandinávia. Então, vocês estão vendo ali, na parte norte da Dinamarca, uma diversa quantidade de círculos brancos. Né? E esses círculos, eles representam as vasilhas de esteatita, que eu comentei com vocês agora há pouco. Mas se a gente pegar, principalmente, o que hoje seria Dinamarca e o que hoje seria Suécia, que vocês estão vendo ali, a gente percebe que essas vasilhas, elas estão muito em um número muito maior do que em comparação com a costa do Báltico. Né? A costa do Báltico, vocês podem ver aqui embaixo, está sendo representada por outras marcações, né, que tem ali números quadrados, losangos, né, que tratam ali de outros objetos, mas que a gente não vê a mesma predominância. A gente vê uma bolinha ou outra, né, que seria uma representação de poucos achados. Mas o interessante durante o período viking, a costa báltica ela é extremamente conectada com o restante da Escandinávia, principalmente com o que hoje é a Suécia. Então, a gente tem uma relação de troca muito importante que é percebida, seja em achados, enfim, de pontas de flecha, de outros objetos, mas também de prata, né? E é uma prata de origem muçulmana, que também seria passado por essas regiões e seria comercializado. Entretanto, a falta desses objetos indica para a gente que há uma linha bem demarcada ali do que seria o nós e o que seria os outros. Então, essa faixa da costa báltica claramente claramente proporciona para a gente uma orientação de que esses povos que ali viviam, povos geralmente de origem eslava, eles têm um costume material distinto do costume presente na Escandinávia, que ainda assim, né, a partir dos achados arqueológicos que a gente possui, tem exemplares em quantidades variadas. Como vocês podem ver, né, o que seria hoje Dinamarca possui uma infinidade de vasilhas a mais do que o lado ocidental da Suécia. Então, eu trago essas duas imagens para a gente perceber como que essas áreas, por mais que elas estejam próximas e quase sempre conectadas, os costumes são distintos. Né? E aí, retornando aqui ao slide anterior, né, o que, portanto, garantiria a coesão dos grupos invasores? Né, ou seja, a partir do momento que a gente tem nas fontes relatos de grandes grupos se deslocando, né, e colocando a cabo ali as invasões, né, pelos lugares mais diversos do globo, o que garante uma mínima que fosse uma coesão desses grupos, né, já que eles são tão diversos como a gente está vendo aqui?
Em primeiro lugar, a gente pode mencionar a religião. E ainda assim, a religião ela possui distinções internas à Escandinávia. Então, a gente vai ter lugares com uma predominância culto a Thor, outros lugares a gente vai ter uma predominância de culto a Odin, né? Mas uma noção básica da religião e um reconhecimento, por exemplo, de deuses como o próprio Thor e o próprio Odin, é o que garante um reconhecimento desses povos em relação a outros, como, por exemplo, os povos eslavos, né? A língua, nesse caso, também acaba entrando como uma questão fundamental com caráter de amalgamar toda essa massa, né, que a gente tem aí de povos distintos, né. Os costumes produtivos também são importantes, né, porque, como a gente viu ali, a vasilha de esteatita é algo encontrado tanto na Dinamarca quanto na Suécia. E provavelmente esses costumes, ainda que possuam algumas variações, eles têm um caráter básico que pode ser considerado geral e que pode, portanto, ali dar um ar de proximidade, né? Mas o que tem uma importância maior de todas essas questões são as relações interpessoais, né? Diferentemente da Europa continental, a terra não era a base de poder dessa sociedade, né? A base de poder dessa sociedade estava ancorada antes nas relações interpessoais, que a gente pode entender aqui como relações na criação de aliados, né, em algum determinado conflito, seja ele interno ou externo, mas principalmente também nas relações de parentesco, né? E aqui o parentesco precisa ser entendido de uma forma mais alargada, mais ampliada. Ou seja, muitas das vezes, aquele que era considerado um aliado e havia não necessariamente um casamento, mas um voto de fidelidade, por vezes ele poderia ser mais forte, né? A aliança com ele poderia ser mais forte e teria uma importância maior do que uma relação consanguínea, né? Então a gente precisa ter em mente que o que define o poder dos chefes e dos reis escandinavos nesse momento são as relações interpessoais, é a quantidade de pessoas que ele consegue mobilizar na sua esfera de influência. Aqui eu trago um exemplo, né, do que seria supostamente, né, o reino da Dinamarca nesse momento, né, do período viking. E como vocês podem perceber, ela pega tanto a Dinamarca atual como uma faixa, né, da costa ocidental importante da Suécia, né, e ela chega até Vestfold. Não sei se vocês conseguem ver ali lá no topo, né, que tem uma marcação. Vestfold hoje seria na Noruega. Então, se a gente parte, né, daquela percepção dos Estados-nações como uma categoria analítica fundamental, né, o Estado-nação atual, a gente vai se encontrar numa confusão enorme. A gente já vai ver que, logo de cara, a gente não entenderia a extensão desse reino dinamarquês. E isso vai impactar, obviamente, na composição, né, dos exércitos. A gente não vai entender de onde eles provêm e quais homens de quais lugares da Escandinávia estariam presentes em determinadas movimentações. Aí eu coloco aqui, né, muitas nomenclaturas e pouca precisão. Isso porque, se a gente pegar as fontes mais diversas, né, da Escandinávia e começar a analisar, a gente vai encontrar nessas fontes a palavra Nordman, Dani, Nordmani, Sueonis, Lordmani, Variager e Russ. Eu trago aqui algumas dessas representações. Claro que aqui a gente poderia também inserir outras denominações, como, por exemplo, nas fontes árabes a gente acha referência também a Madjus, né, como uma referência aos escandinavos, né, mas tem uma infinidade, né, de termos que a gente poderia botar, mas que devido ao tempo também eu tentei fazer um recorte, né. O Nordman, né, que seria aí uma espécie de homem do norte, né, é muito encontrado, por exemplo, em fontes das Ilhas Britânicas. Assim como também é encontrado o termo paganos, né, o pagani, né, fazendo referência ao paganismo, né, nesse momento. Né. Mas o que esses termos eles indicam para a gente? Por vezes, quando eles são utilizados, né, e quase sempre, são utilizados num sentido de que as populações que estão sendo feitas referências, elas provêm da Escandinávia, e não necessariamente de uma localidade específica. Né? O Dani, por exemplo, acaba sendo sempre relacionado aos daneses, né? E que por vezes são pensados como dinamarqueses. Mas ainda assim é possível a gente pensar, né, e ao longo das fontes se torna claro, de que esses povos, na verdade, são sempre citados como uma referência à Escandinávia de modo geral. Né? Então a gente teria aqui, por exemplo, Variager, que também possui uma especificidade, né, que seria a representação utilizada, principalmente nas fontes do que seria hoje a Rússia, né, como escandinavos que teriam vindo
né, em direção aos territórios de onde hoje seria Moldávia, Ucrânia e Rússia, né, e que por ali estariam prestando qualquer tipo de serviço protetivo, né, então teriam também uma relação com essa questão do voto de fidelidade, uma espécie de aliança, né, e aí eu trago aqui um exemplo, né, que está presente na fonte conhecida como Narrativa dos Anos Passados, né, uma fonte de origem em Kiev, né, e a gente tem aqui a passagem que é sobre uma incursão, né, a Constantinopla, em 907, que foi promovida pelo príncipe Oleg, né, e que o exército dele seria composto por muitos variágues, eslavos, tichudes, krivites, mérios, polianos, severianos, derevilianos, radimites, viatites, croatas, dulebos e tiverianos. Né, uma série de povos que são descritos como compondo, né, esse exército. E aqui a gente já começa a ver o que eu tento delimitar na minha pesquisa de uma forma mais clara, né, de que a integração escandinava, né, nas regiões atingidas pelas incursões, ela começa a ser refletida de inúmeras formas, e uma delas é justamente na composição dos exércitos. Né, como vocês podem ver aqui a menção aos variágues, né, que estão agora pertencendo ao que a gente vai conhecer como Rus, né, e que eu coloquei ali em cima o Rus, porque aparece em fontes bizantinas, por exemplo, como uma referência a esses escandinavos, né, mas também aparece como referência aos povos de origem escandinava, que se misturaram com outros povos de origens fino-úgricas, né, de origem eslava, nas regiões onde hoje seria Ucrânia, Rússia, Moldávia e etc. Então aqui a gente tem uma tentativa de mostrar a diversidade étnica, né, e que acaba sendo sempre um empecilho na hora da gente tentar entender o que a fonte está nos dizendo, né, de tentar delimitar de uma forma mais clara. E aí a historiografia vai tentar, de inúmeras maneiras, né, tornar isso palpável, né, ou tentar traduzir o que as fontes estão nos dizendo. E aí eu trago aqui dois conceitos que geralmente são utilizados na historiografia anglófona, que é justamente Hiberno-Norse, né, e Anglo-Danes. O Hiberno-Norse seria uma referência, né, aos povos escandinavos que teriam se hibridizado nas regiões onde hoje comportam os territórios de Irlanda e Escócia, né, e que eles teriam sempre uma ligação muito mais próxima com a Noruega. Esse Norse seria, por exemplo, na historiografia escocesa do século XIX, um significado idêntico de norueguês. Mas, mais uma vez, não tem como a gente delimitar se aqueles que fizeram parte das expedições no que hoje é Irlanda e Escócia vieram único exclusivamente da Noruega. Como a gente viu, o reino dinamarquês apresenta ali uma extensão que pega também o que hoje é a Suécia e o que hoje é a Noruega. Então, a capacidade de entendimento desses povos invasores, de onde exatamente eles teriam partido, é algo muito complexo e difícil de ser realizado. E o Anglo-Dane seria no mesmo sentido. O Anglo-Dane seria uma representação do lado oriental das Ilhas Britânicas, né, pegando principalmente regiões como, por exemplo, York, né, e que faria ali uma associação de que esse Danes, né, seria uma referência aos daneses, né, que teriam vindo especificamente da Dinamarca. Né, mas, mais uma vez, não tem como a gente ter uma precisão sobre essa questão. E, por fim, né, só para deixar melhor delimitado essa ideia de que como é complicado a gente pensar em um espaço, né, um território bem delimitado e bem circunscrito para esse período viking. A gente tem nas fontes, né, principalmente fontes carolíngias, fontes das Ilhas Britânicas, termos recorrentes, né, que fazem referência a Dânia, Danimarca ou Denamers, né, que seria uma forma ali de referência ao que a gente conhece hoje como Dinamarca. Mas se a gente pegar na etimologia da palavra, a marca seria justamente o limite de alguma coisa, o limite de um estado. E aí a gente tem que pensar que aqui, para além do que seria o limite do território dos daneses, né, ou seja, o Danimarca, né, seria o limite dos danes, ele é, antes de tudo, o limite do território carolíngio. Basta a gente pegar, se a gente voltar lá naquele mapinha, a gente vai ver que ali o reino da Dinamarca, né, ele termina ao sul, né, numa divisa com o que estaria, naquele momento, o território carolíngio. Então, a imposição do termo, ela tem uma pretensão de ser muito mais uma questão de tentativa de submissão, né, os carolíngios tentariam submeter os daneses, né, ao que seria o seu limite, ou seja, a partir daqui,
Se os dinamarqueses quiserem se expandir, eles não podem. Aqui é um outro território. Né? Então, é uma tentativa de imposição. E aí a gente pode pensar, mas essa imposição teria sido aceita pelos daneses? É uma possibilidade. Né? E aí eu trago aqui, né, 2 exemplos, que seriam as runestones DR41 e DR42, né, que trazem uma representação que teriam sido erguidas, né, e seria uma representação dos poderes dos reis daneses, do Haroldo Dente Azul, né, que é comumente conhecido pela historiografia anglófona como o Haroldo Bluetooth, né, e o rei Gorm, que seria o pai do Haroldo. Né. Então eu trago aqui os exemplos delas. Né. Primeiro, a DR-42, né, que é erguida pelo Haroldo, que diz o seguinte: o rei Harold ordenou que esses monumentos fossem feitos em memória de Gorm, seu pai, e em memória de Pirver, sua mãe, aquele Harold que conquistou para si toda a Dinamarca e Noruega e tornou os dinamarqueses cristãos. Vocês podem ver que ali em cima eu coloquei transliterado o que está na pedra rúnica, né? E aí vocês vão perceber que ali em cima tem escrito Tanmaurk, né? Que seria justamente o quê? O Tan, uma referência aos daneses, né? E o Maurk, a referência à marca. E se a gente for para a BR-41, que é a pedra anterior, né, erguida primeiro pelo pai dele, ela vem escrito o seguinte: o rei Gorm fez esses monumentos em memória de Pirver, sua esposa, a salvação da Dinamarca. E se a gente for ver qual termo faz referência à Dinamarca, a gente vai ver Tanmarkar, né, novamente, ali uma referência à marca dos daneses. Então aqui o que a gente pode pensar é que o reino danês em si, ele estava, assim, se submetendo às pretensões imperiais, né, ao sul. Ou seja, naquele momento, a gente começa a ver uma fragmentação do que seria a dinastia carolíngia, né, e o início do que a gente vai conhecer como o Sacro Império Germânico, né, mas, para além dessa submissão, a gente tem que pensar que essa aceitação e definição do reino dos daneses como Dinamarca também é uma tentativa de evitar os constantes conflitos internos naquela região. A gente sempre tem que considerar os estados escandinavos como partindo de um processo de luta interna constante, em que, a partir do momento que você possui, por exemplo, uma relação de parentesco alargada, como eu mencionei, quando você tem um aliado, você tem que pensar que, a partir do momento que uma das partes venha a falecer, a gente abre uma possibilidade de novos rearranjos, né, internos naquela região. Então, quando os reis dinamarqueses, nesse momento, fazem referência à Dinamarca como Tanmarka ou Tanmaurk, né, seria ali não só uma questão de submissão, mas também de tentativa de aproximação com esse poder mais ao sul, ou seja, com o poder imperial. Né? Então, eles tentam ali fazer essa aproximação na medida que eles conquistariam para si, né, um novo aliado. E esse aliado poderia justamente auxiliar em quaisquer conflitos, né, que a gente venha a ver e que eles realmente vão acontecer. Ao longo dos séculos, inclusive após o período do período viking, a gente vai encontrar novos conflitos internos, né, novos candidatos ao trono, que vão estar sempre buscando novas parcerias e novas alianças para tentar sobreviver. Então, o que a gente pode tirar aqui de conclusão é que, quando a gente pensa em etnia, né, e identidade, a gente tem que estar sempre pensando que, para o caso do período viking, mas também para a Idade Média de um modo mais ampliado, é sempre uma questão muito fluida, né, e que parte de negociações constantes, né, e que a gente não pode tratar isso como algo concreto e bem estabelecido, né, assim como o território que comporta esses diversos povos, né, que também estão inseridos em contextos sociais distintos, mas que estão sempre sendo motivos de negociações e de rearranjos. Então, aqui eu deixo algumas das bibliografias, né, que eu utilizei, tanto as fontes primárias, como também as referências às 2 pedras rúnicas, né, e agradeço para vocês que tenham aí acompanhado até aqui.